ainda não chegaste bem onde é que eu estou, É, portanto é- podes é continuar. o literal, é só inveja. Uhum. Uhum. Mesmo que Ok. não fosse, a mim Sim, era muito útil na altura pensar assim. entendo. E salvou-me de muita coisa. E salvou-me de muita coisa. Eu consigo olhar para trás e pensar que eu nunca fui vítima de bullying, detesto esta expressão, Sim, ah, mas também consigo ter o distanciamento para pensar que se calhar fui, mas não lhe atribuí o devido valor. Portanto, tive uma adolescência absolutamente tranquila. uhum. Tava protegido já assim. Sim. Mas eu consigo imaginar como é que funciona mais ou menos essa fase da sua vida, porque no Brasil teve o Capricho, né? A Capricho, acho que É é. Capricho, a revista. Que era a revista que era mais ou menos essa ideia que você fala. Vendia um lifestyle, tudo, Uhum. para o pessoal mais jovem, né? E quem não tava nessa revista ficava zoando, falava, não, esses caras da Capricho e tudo. Mas, porra, queria estar vestindo a roupa que o cara tá vestindo, ou então ser daquele jeito que porque Uhum. chamava a atenção das mulheradas, né? Sim. Das Em mulheres. Portugal Das mulheres. Mulherada tinhas 4 concorrentes, sendo que 2 eram produzidas no mesmo espaço. Ah, Tinhas a Super Pop, a Bravo, que eram estrangeiras, eram cópias daquilo, ou seja, é que nós chegava a Portugal com uma semana de delay, 2 semanas de delay por causa das ah, traduções, Uhum. e depois tinhas 2 que eram produzidas em Portugal, que eram a 100% Jovem e a uhum, Ragazza, que eram produzidas no mesmo sítio. ah. Portanto, eram concorrentes uma da outra sem o poderem ser. Sim, mas dentro da mesma casa. Exatamente. E eu fazia parte de todas aquelas que eram produzidas naquela casa. Uhum. Ok. Ragazza. 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 Só que eu Ragazza. achei durante muito tempo que a Ragazza era tipo italiana, sei lá, uma coisa assim, que era, É, faz não é? sentido, Que- sim. na minha cabeça, sei lá, de 14 anos, olha lá o que é que eu tinha. Eu lembro-me que o editorial, Ou 15. dos editoriais mais impactantes que fiz foi para aí com 15 anos, um editorial para a Ragazza, onde se falava de anorexia masculina. Uhum. E foi Ok. mesmo interessante. Caramba. Ok, portanto, um começo, muito, agora de repente fiquei tipo, uau! Um começo muito early, não é? Muito cedo, Uhum. desde muito novo. E uma certeza, logo desde sempre que querias fazer disso carreira? Não, Não, não. não. Até porque depois me chateei. Eu chateei-me Ok. comigo próprio. Ah, é? Sim, eu chateei-me muito comigo próprio. Mas quando eu vos digo chateei-me comigo próprio, foi do género perguntar à minha mãe porque ela não me tinha dado um pai mais alto. Porque eu chateei-me muito, eu chateei-me muito comigo próprio, porque quando cheguei à altura em que percebi que eu não ia crescer mais. Ok, ok. E que, portanto, por eu não ir Ok. crescer mais, eu nunca iria poder desfilar. Hum, O meu sonho maior era desfilar. Cumprido. Sim, entretanto já. Só uma questão, tem um remédio que você toma pra poder evoluir? Não, pra você poder crescer um pouco mais, não tem? Bruno, Pra eu poder precisava de ajudar? crescer 10 centímetros, nem com, Eu não nem com sei as se- operações que se fazem na China, que é cortar os tendões, eu crescia 10 centímetros. Ok. Não dava, não Tá, dava, tá. não dava. E, Ah, isso portanto, existe? É, Não sei. existem operações para cresceres, existem. existe. Não, operações essas essas eu já vi. Não sabia era que havia um comprimido para fazer. Não, porque eu sei que na época de escola teve um amigo que eu tinha, chamado Lucas, que eu chamava de Luquinhas, obviamente, porque ele era bonitinho. Não, mas denuncia o rapaz. Denuncia o rapaz. E ele chegou a tomar um remédio, eu não sei se evoluiu, porque foi bem no finalzinho da época de escola, então eu não cheguei a ver a evolução dele, mas ele começou a tomar na época Lucas, de se escola. cresceste e estás a ver isto, manda a receita. Manda a receita e manda-me para o Bruno. Se eu não me engano, sim. Mas sim, eu depois chateei muito quando percebi que não ia crescer. Mas Ah, foi um chatear de birra. Foi um chatear de birra. E nessa altura em que me chateei, disse então: Olha, mãe, eu vou sair da escola de moda. Na altura também aconteceu uma outra peripécia que me fez sair da escola de moda. Ok. E quero ir estudar teatro. Uhum. Fui Ah. estudar teatro para Cascais Uhum. durante 3 anos. Fui para a Escola Profissional de Teatro de Cascais, Tu és natural de Almada. Almada. E portanto fazia 2 horas de caminho todos os dias para ir e 2 horas de caminho para voltar. Sim, porque sim, era transporte. E durante esses 3 anos eu fui o mais infeliz do planeta, porque eu estava a fazer uma coisa por obrigação, porque eu tinha metido na cabeça que eu tinha que arranjar uma alternativa àquilo que eu achava Que não que conseguia. não conseguia. Sim. uhum. E portanto, não foram os 3 anos mais fáceis, não por ter sido mau aluno, nunca fui mau aluno, na verdade, mas por não estar concretizado. E à data em que termino o curso de teatro, eu penso, não vale a pena. Eu vou Uhum. ter que me reinventar dentro daquilo que eu, na verdade, eu gosto mesmo de fazer, Uhum. e vou ter que encontrar aqui maneira de voltar para aquilo que eu quero fazer. E portanto, encetei uma licenciatura em jornalismo, mas automaticamente, assim que enceto a licenciatura em jornalismo, começo também um blog. Blog esse que se chamava Ok. Talking Schemes. Uhum. Ah,
que durou 2 anos e meio, foi onde eu conheci a Inês, o Talking Skins. Na altura em que existiu, foi a maior plataforma de entrevistas que Portugal teve no digital. Ok. Terminámos ao final de 2 anos com 1.200.000 visualizações, que para um anónimo na altura, que era o meu caso, Uhum. era muita coisa. Mas deixa-me dizer para o Bruno que nem sequer estava em Portugal nessa altura, portanto não Não. estava a anos-luz de saber sequer da existência. O Mário sempre teve uma coisa que foi, para já, a confiança, a autoconfiança. Uhum. Imagina, eu não era ninguém, eu era uma garotinha que trabalhava ali na Cosmopolitan, na mando da Sandra Maurício, ela sim era a diretora e tudo mais. Mas o Mário era aquela pessoa que ele era e é, 5 anos mais novo que eu, 6, 7, nem sei. Tens 27, não é? Certo. São 7 anos mais novo que eu. Portanto, ele com 19 anos e eu com 25 ou 26, pá, mas anos-luz da minha confiança, sabes? Tipo, ele chegava, fazia, acontecia, ia falar com o diretor, ia falar com o Presidente da República, ia falar com quem fosse, Sim. o homem chegava-se à frente sem problema nenhum. E essa confiança fez com que ele conseguisse abrir portas, pá, muito facilmente. Sim. Facilmente, não sei se foi, mas bem abertas, vá. Exatamente, Ajudou foram muito portas mesmo. bem abertas e aquilo que eu retiro desse tempo é que ficou na cabeça das pessoas, que eu refiz o Talking Skins numa versão quase comemorativa numa edição de Instagram e as pessoas lembravam-se do que é que tinha sido o Talking Skins. Eu lembro-me de ter tido um miúdo de uma faculdade que hoje em dia também tem um projeto de entrevistas e que a referência era o Talking Skins. E quando eu criei o Talking Skins estava a anos-luz de eu ter a ideia de que 2 anos depois, ou seja, Uhum. dos 19 aos 21, quando termino, ia chegar um perfeito desconhecido a 1.200.000 Sim. visualizações num país com 10 milhões de pessoas. E nessa época era a época que deu o boom dos blogs, não foi? Que teve aquele boom E gigante ainda nos blogs. acrescento mais, na altura a ideia É. dos blogs já se estava a perder. Uhum. Portanto, Ah, eu, é? exatamente. Ah, tá. Eu acho que foi na altura em que o YouTube começou Uhum, a crescer. exatamente. Na altura em que o tá, YouTube ganha, eu lanço o blog. Ok. Sem vídeo. Ou Uhum. seja, era um blog que obrigava as pessoas a ler. Uhum. E as pessoas liam. E quando eu digo que eram entrevistas, não eram entrevistas pequeninas. Eram entrevistas que muitas vezes demoravam a Uhum. mim 2 horas a serem feitas. 2 horas a serem feitas, que tu depois a transcrever são mais ou menos 4 horas, 5 horas. Sim. Uhum. E que dá à vontade 3 páginas em que as pessoas liam. Uhum. Você não imaginou de fazer um canal no YouTube, mais ou menos seguindo essa mesma ideia? Não, tendei depois passar a ideia para o online, neste caso para o Instagram. Tenho a ideia que se hoje o fizesse, teria tido uma outra recepção. Uhum. Quando passa a ideia para o Instagram, ela é de facto bem recebida, mas acho que hoje seria diferente. Eu acho que o Instagram naquela altura ainda não estava mastigado Uhum, para o profissional como é hoje. Na altura Sim. era só vamos publicar as fotos das unhas e do café sim, com um cappuccino com coração e pronto. exatamente. Era muito. Eu tentei replicar a ideia no último ano antes da pandemia, Uhum. portanto 2019, 2020, Uhum. e acho que se replicasse hoje tinha sido diferente. A recepção teria sido, provavelmente, acredito eu, à semelhança daquilo que foi o primeiro Talking Skins. Mas Lembras-te de nós termos ido, epá, não me lembro, 2017 se calhar, quase certeza, para aquela coisa lá ao pé do LX Factory, Village Underground. claro que me lembro, que O me deu uma dor de cabeça stress! gigante e que me deu uma dor de... Olha, e aí foi uma das vezes que eu bati o pé. Porque foi Não, feito e mas- foi feito. É uma dessas, é exatamente, essa é uma das que me fazem dizer exatamente aquilo que disse. Ok. Queres contar? Não sei, o Bruno está a olhar. Não, Foi com um ator, Tiago Aldeia. exatamente, Aham. foi com o Tiago, exatamente. Eu já lá tinha feito uma entrevista num sítio chamado Village Underground, fica ao pé de Alcântara. Eu já lá tinha feito uma entrevista com a Maria Botelho Muniz e tinha tudo corrido incrivelmente. Nunca ninguém me pediu direitos de imagem nem coisa que lhe valha. Uhum. E portanto, isto com um espaço de 2 meses para a entrevista do Tiago. Quando nós estamos a meio da entrevista, Uhum. vem interromper a entrevista. Eu fico piurso. Ficou mesmo. Mas fico piurso. Primeiro porque o Tiago estava a ser acompanhado pela agente dele, ou pelo menos pela pessoa que o representava. Eu, acima de qualquer outra coisa, eu tinha que defender o meu processo. O que vocês acabaram de ver foi apenas uma pequena parte de uma conversa muito mais longa e cheia de tópicos interessantes que nós temos no nosso canal de diretos, que é o canal Hoje Pode. Podem se inscrever, as indicações estão todas aqui em baixo. E para verem mais partes como esta, assim, os highlights das nossas conversas, subscrevam este canal
aqui em baixo o Cortes Hoje Pode e também ativem o sininho das notificações porque assim sempre que sair um corte novo vocês são os primeiros a saber.